Você provavelmente já ouviu falar de embolia pulmonar, principalmente naquelas pessoas, modelos, famosos que fizeram procedimentos e de repente, durante o procedimento, ficou com falta de ar, foi parar no hospital, internou, foi na UTI, ficou muito mal. Alguns sobrevivem, outros infelizmente falecem. E hoje eu venho falar para vocês sobre o que é essa tal de embolia pulmonar. E não, ela não tem relação apenas com procedimento estético não, tá bom? Não tem a ver só com cirurgia, ela pode ser causada por múltiplos fatores. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ah, eu tomo anticoncepcional, eu ouvi falar que tem relação. Sim, o anticoncepcional ele aumenta a chance de embolia pulmonar. Então fica de olho no vídeo. Nós vamos falar sobre sintomas, sobre diagnóstico, tratamento, tudo isso. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico, falo sobre saúde na internet há mais de 10 anos. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, ativa o sininho de notificações, comenta de onde você está assistindo esse vídeo, se já conhece alguém que teve embolia pulmonar e, muito importante, me segue lá nas redes sociais, né? Tem meu Instagram, meu Twitter, que eu quase não estou usando, o Threads, que eu usei um tempinho ali. Eu sempre estou falando sobre diversas coisas na internet. Bom, a embolia pulmonar, para a gente finalizar o assunto do que é rapidinho, 30 segundos no máximo, nada mais é do que quando algum tipo de gordura, de placa de ateroma, que é a mesma coisa que placa de gordura, ela se desprende da região de onde ela estava, dentro de uma artéria, e vai para dentro da circulação pulmonar e obstrui essa circulação pulmonar. E aí a gente tem a famosa embolia pulmonar. Às vezes tem um coágulo que foi formado em alguma região das artérias por vários motivos, pode ser até mesmo porque você tomava anticoncepcional, por exemplo, que facilita essa agregação plaquetária, essa formação de placas com coágulos, e aí a gente pode acabar tendo essa embolia acontecendo também. E hoje a gente vai falar sobre vários tipos de sintomas que aparecem decorrentes dessa embolia pulmonar. O primeiro sintoma que eu quero falar para vocês é a falta de ar de forma súbita. É aquele paciente que não tinha falta de ar, ele não estava fazendo absolutamente nada, no entanto, de repente a falta de ar começou a aparecer, mesmo ele estando em repouso. Coisa muito importante que tem que abrir a anteninha, principalmente do médico, quando vê um paciente desses. Outro sintoma que pode aparecer é a dor no peito. Também parece muito aquela dor que eu comentei no vídeo passado do câncer pulmonar, que é a dor pleurítica, que é aquela dor que aparece aqui nas laterais, normalmente quando a gente inspira profundamente. Muitos pacientes podem ter tosse acompanhada com sangue, a gente chama isso de hemoptise na medicina, e pode aparecer também aumento da frequência respiratória nos pacientes. Varia literatura para literatura, mas eu considero a frequência respiratória normal entre 12 a 20 respirações por minuto. O paciente pode estar respirando ali em 26, 27, 28 respirações por minuto, como se ele tivesse acabado de correr para chegar dentro do hospital. Então, um dado importante também, começou a respirar muito rápido, tá com falta de ar do nada, sem ter feito atividade física, começou a ter dor no peito, coisa importante que a gente tem que ficar de olho. Inclusive, é um tipo de diagnóstico diferencial de infarto. Muitas vezes, quando o paciente chega com TEP, né, com tromboembolismo pulmonar, que é o nome completo da embolia pulmonar, o médico primeiro tem que diferenciar se o paciente está com infarto, se ele está com TEP, se ele está com alguma outra doença. Crise de ansiedade pode causar sintomas parecidos. Tem médico até que gosta de falar que gases causam sintomas parecidos porque também dá dor no peito, né? Mas eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente em universidade, que não foca em gases, né? Deixa o gases por último, porque o paciente vai morrer de tudo menos de gases. Então não pense em gases. Chegou com dor no peito, roda um eletro ali para descartar infarto, pensa nas outras doenças mais graves que podem levar o paciente a óbito. Depois que tudo isso foi descartado, aí sim, você pode falar, ó, senhor, eu acho que tem pum ali dentro do seu abdômen e vamos ver isso aí, vamos avaliar certinho. Mas no começo não pensa nisso não. Primeiro, descarta todas as doenças graves. Outro sintoma é o aumento da frequência cardíaca. O paciente muitas vezes não percebe que isso está acontecendo, mas ele pode ter palpitação, né? O paciente sente que o coração dele está um pouquinho mais acelerado porque está batendo forte no peito, né? Caso o paciente não sinta isso aí, ou caso você tenha aqueles relógios inteligentes, né, que olham a frequência cardíaca, né, que te medem a frequência e te dão essa frequência. A frequência cardíaca acelerada é acima de 100 batimentos por minuto
em repouso, tá? Se você não está fazendo atividade física e está ali batendo 120, 130, é uma frequência cardíaca anormal, ela está aumentada, não deveria estar assim. Outros pacientes podem ter síncope, que é um desmaio repentino. O paciente, de novo, não estava realizando nenhuma atividade física, comeu bem, não tem nenhum probleminha ali que ele estava com dor ou alguma coisa assim, e de repente ele desmaia. Mas, pessoal, antes da gente avançar, eu quero deixar um detalhe importante, né? Já falamos que placa de gordura que se desprende dos vasos pode causar esse TEP, essa embolia, já falamos do anticoncepcional. Muitas vezes o paciente ele começa com uma dor na perna muito intensa, um inchaço em uma das pernas apenas, e depois ele começa com essas alterações respiratórias, de falta de ar, dor no peito, aumento da frequência cardíaca, desmaio e tudo mais. O que vocês têm que pensar? Às vezes o paciente teve sim uma trombose lá na perna, e essa trombose, que é também uma obstrução de uma circulação ali da perna, causou sintomas de dor e de inchaço. Só que aí desprendeu esse trombo que estava ali no vaso, virou um êmbolo, que é quando ele viaja livre pelo sangue, né? Esse coágulo viajou livre pelo sangue e ele vai parar na circulação respiratória. Então, começou lá na perna e foi lá para cima dentro do pulmão. Pensem também que esses sintomas são muito frequentes de aparecer em paciente que está acamado por muito tempo por causa de alguma complicação de alguma cirurgia, ou então porque esse paciente já teve um AVC alguma vez na vida e está parado ali na cama. Então ficar parado por muito tempo, sem poder se mexer, pode causar também embolia. Fora que se o paciente já tem histórico de embolia, ele tem mais risco de ter novamente. Tem até uns critérios que a gente utiliza para diagnosticar a embolia e facilitar, na verdade, o diagnóstico, porque eles ajudam a gente ou a descartar ou a confirmar, que são os critérios de Wells. Esses critérios eles são muito importantes. Se de repente o editor conseguir jogar ali na tela, isso vai ajudar ali alguns médicos ou então estudantes que estão assistindo, ou caso você tenha interesse em dar uma lidinha nesses critérios, né? Quando tiver muitos pontos no critério de Wells, que a gente avalia esses sintomas, que inclusive eu tô falando para vocês, né? Histórico de TEP e tudo mais, a gente tem mais chance, mais probabilidade do paciente estar realmente sofrendo de um TEP. Além dessa dor na perna, o paciente ele pode ter uma cianose aparecendo principalmente nas extremidades, que é aquela coloração mais azulada do corpo. Então pode ser cianose nos lábios, pode ser cianose na ponta do nariz, pode ser cianose ali na ponta dos dedos da mão ou dos pés, e inclusive naquela perna que estava doendo pode aparecer uma cianose também, tá bom? Então ficar de olho nisso aí. É um sintoma que não é muito frequente. Alguns pacientes apresentam, outros pacientes não apresentam. Se de repente eu for parar no hospital com esse quadro, com essa doença, o que vai acontecer comigo? Eu estou complicado, já era, o que acontece? Calma, que não é bem assim. Tem tratamento, os pacientes podem sobreviver quanto a isso. Tem paciente que chega muito bem, ele está com uma embolia, mas ele está respirando, ele está super bem, e aí a gente faz alguns tratamentos para o paciente. Primeiro de tudo, se o paciente chegou no hospital e tem muita chance de ter TEP, a gente olha e fala, isso aqui tem cara de TEP, tem cara de que o paciente tem realmente um TEP. O que se faz ali na hora? Se faz um exame chamado angiotomografia. Essa angiotomografia ela vai servir para avaliar como estão os vasos da circulação do nosso paciente. Então a angiotomografia costuma ser um dos primeiros exames que a gente realiza para dar uma avaliada se tem ou não alteração na circulação do paciente. Se de repente na angiotomografia a gente descobriu que o paciente tem TEP, a gente vai fazer o tratamento do paciente normalmente. Se ele está estável, se ele está bem, a gente usa alguns anticoagulantes orais. Por exemplo, rivaroxabana, apixabana, dabigatrana. São anticoagulantes orais muito bons e atuais, que a gente utiliza ali num paciente que está bem, está estável, que a gente chama de estável com a pressão arterial normal, frequência respiratória normal, não desmaiou, ele está bem, tá? A gente normalmente usa um anticoagulante oral. Caso a gente suspeita que não é TEP, mas eu quero descartar, a gente faz um exame chamado dímero D. É um exame ali de sangue que a gente vai avaliar a presença ou não, Se a gente vê que o dímero D do paciente está muito alterado, a gente então vai fazer uma angiotomografia. Essa angiotomografia novamente vai mostrar pra gente se tem ou não alteração no paciente. Se tiver, a gente vai fazer o tratamento. Ah, mas eu estou muito mal, ou meu familiar entrou no hospital muito mal, ele vai só tomar esse comprimido pela boca e vai embora para casa? Não. A gente vai fazer alguns medicamentos, como por exemplo, alteplase, streptokinase. Essas medicações, elas servem para quebrar
aquele coágulo que foi formado ali e viajou para dentro do pulmão. Então essas medicações, elas não são medicações de uso oral, tá? O paciente não vai engolir nada. Então são medicações que vão ser passadas para o paciente, vai entrar na veia dele e elas vão tentar quebrar aquele coágulo, tá? E aí depois que ele for para casa, quando ele estiver bem, aí sim vai tomar alguns anticoagulantes orais para isso não se repetir, o quadro não progredir, tá bom? Então, normalmente, esse é o protocolo que os médicos usam, fora que várias outras coisas vão ser feitas, tá, pessoal? Vão hidratar o paciente, então vão passar um sorinho, se necessário vão passar oxigênio, vão monitorar sinais vitais, então tem várias coisas a mais que se faz. Eu não posso entrar em muito detalhe aqui, senão o vídeo vai ficar quilométrico, mas de geral é isso que se faz para tratar um paciente que tem embolia pulmonar e esses são os sintomas, né, que a gente tem que ficar de olho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, me deixem saber no campo de comentários ali embaixo. Eu vou ficar muito feliz de ler todos os comentários de vocês. Caso você já teve embolia pulmonar, deixa ali nos comentários qual foi sua experiência, como aconteceu, o que estava acontecendo previamente, se você fuma, que também é um caso ali, pode aumentar a chance de embolia pulmonar. Então deixa o seu relato, porque isso pode estimular as pessoas, né, que são aquelas que, nossa, eu tô passando muito mal, mas não vou no médico, né? Eu sempre falo, é importante você comentar da importância de ir no hospital, porque as pessoas podem realmente perceber que é coisa de vida ou morte muitas vezes, né? Se eu não for, eu posso ficar muito, muito mal e a condição piorar demais. Antes de ir embora, eu deixo recomendado 2 vídeos aqui do lado para vocês poderem assistir. Nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau!